Quem aqui faz parte de uma família? Eu até brinquei domingo na igreja, que eu falei assim, quinta-feira é culto de família. Quem vai? Aí umas 10 pessoas levantou o braço. Aí eu disse, não, mas o culto é de família. Quem tem família, vem. Quem não tem, que nasceu de um espirro, aí fica em casa. Mas todos nós nascemos e fazemos parte de uma família. Só que existem famílias que conhecem, temem e seguem a Deus. E tem famílias que conhecem, mas não seguem, que conhecem e às vezes até temem, mas também não seguem. Tem famílias que seguem e não temem. E tem família que segue e não conhece Deus. E eu faço parte de uma família que hoje quase todos da minha casa conhecem, temem e seguem a Deus. Quase todos. Ainda não é todo mundo, mas vai ser, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Eu creio. Amados, antes de começar a pregação, vou dar um testemunho. E aí o testemunho já vai virar pregação, amém? Eu tenho 43 anos de idade, conheço nosso Senhor Jesus Cristo há muito tempo, mas me entreguei a Ele, vai fazer 11 anos agora, em maio, faz 11 anos. E há 25 anos atrás, eu não sou daqui, né? Eu sou da Bahia. Nem da Bahia eu não sou, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu fui criado lá. Há 25 anos atrás, eu morando aqui, eu tinha 18 anos mais ou menos, eu vim morar aqui com 16, eu voltei na Bahia para visitar a minha família. E lá houve um desentendimento lá na minha casa. Eu briguei com meu pai, que não era meu pai, era meu padrasto. Ele me criou desde 1 ano de idade. E na minha família, a minha mãe me teve com 1 ano lá no Rio de Janeiro, ela veio morar na Bahia. E eu não conheci meu pai e ela se juntou com o meu padrasto, né? E com o meu padrasto ela teve 2 filhas. Mas o meu padrasto teve mais uma renca de filho fora do casamento. Porque ele estava com minha mãe, mas ele arrumava assim umas outras por fora. E ele tinha uns filhos por fora. E na minha família, o negócio era assim, porreta. A minha tia gostava assim de bater uns tambor. A minha irmã gostava de ir para um terreiro de vez em quando. A minha irmã é grandona, ela é mais nova do que eu. E ela, quando a gente ia para o carnaval, que eu ia para o carnaval, ela ia na frente, que ela que abriu o caminho para me passar, que ela era mais fortona. Ela gostava de tocar naqueles tambor tipo da timbalada. Jogava capoeira, treinava boxe. E eu era roqueiro, tinha cabelo comprido, orelha furada. E a minha família gostava de beber um pouco bebida alcoólica. E o meu pai, de vez em quando bebia, que é meu padrasto, ele ficava um pouco fora do normal, né? E quando eu voltei lá com 18 anos de idade, houve uma discussão lá em casa. E nessa discussão ele bateu na minha irmã, que é filha dele, legítima. E a minha mãe foi apartar e nessa parte de lá, parte de cá, minha mãe levou umas bordorradas porque estava querendo separar. E eu tinha 18 anos e eu vivi numa família que isso era comum. Não foi novidade quando eu voltei, isso já era comum. Mas nesse dia eu mudei a atitude, eu sempre via aquilo acontecer e ficava no meu canto. E nesse dia eu me alterei quando eu vi ele agredindo a minha mãe. E eu me levantei e dei um soco no meu pai, que é meu padrasto. Dei um soco nele, mas o soco foi um soco vera mesmo. Um soco, acho que a raiva de toda a vida foi naquele soco, que eu dei um soco e ele caiu. Quebrou a mesa, minha mão ficou toda esfolada. Ele saiu de casa e algum dia depois ele voltou em casa para conversar e eu disse para ele que eu ia embora e
para cá, para Caxias, e que se minha mãe quisesse ficar com ele, minha mãe ficasse, mas eu só voltava aqui em casa de novo no dia que eu soubesse que ele triscou de novo na minha mãe. No dia que eu souber que você triscou de novo na minha mãe, eu volto só para lhe matar. E fui embora com essa promessa. Era valente, né? 18 anos de idade. E o tempo passou e eu não voltei mais. 14 anos depois eu me converti e eu não voltei mais. Me converti servindo a Deus, e um dia, quando o culto acabou, eu sentei no cantinho da minha igreja, o pastor, no apóstolo Paulo, estava lá, e ele perguntou: meu filho, como você está? Eu disse: eu estou bem. E ele falou assim: e a sua família? E eu disse: tem 14 anos que eu não vejo a minha mãe. E expliquei o porquê que foi esse acontecimento. E ele disse: meu filho, existe um mandamento na Bíblia que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, e os teus dias aqui na terra serão prolongados. E você se converteu e você tem que perdoar seu pai. Eu já tive algumas conversas com o meu apóstolo, e muitas das conversas foram muito construtivas, e essa foi a mais construtiva que eu tive com ele nos 11 anos que eu tenho de evangelho. Ele disse: você vai voltar lá e conversar com seu pai, com sua mãe, e pedir perdão. E eu disse: apóstolo, não dá, que eu estou sem condições. Ele disse: eu vou lhe dar o dinheiro da passagem da ida e da volta para você ir lá resolver esse problema. Quanto é a passagem de avião? Nunca nem tinha andado de avião. Aí eu fui olhar o preço da passagem de avião, disse para ele disse: pois eu vou lhe dar o dinheiro. Eu disse: apóstolo, eu posso trocar passagem de avião por passagem de ônibus? E o dinheiro eu já levar logo o meu filho, que a avó não conhece o neto, que é esse rapaz que está bem ali, e conhecer a minha esposa que não conhece. Ele pode. E nós fomos. E lá, tentando encurtar, voltei, fiz as pazes, pedi perdão para o meu pai, para o meu padrasto. Até aquele dia eu chamava ele de Toninho do Óleo. Não chamava ele nem de padrasto. Mas nesse dia que eu pedi perdão para ele, eu chamei ele de pai pela primeira vez, há 11 anos atrás. E um homem duro, e ele chorou, eu nunca vi ele chorar, e ele me abraçou, e eu lembro que ele dirigia um ônibus, e no dia que eu fui embora, ele mudou a rota do ônibus para ir lá na rodoviária, deixou os passageiros no ônibus para me beijar e me abraçar. E a partir dali, a vida na minha família mudou. A história da minha família mudou a partir disso que aconteceu há um pouco menos de 11 anos, há 10 anos e meio atrás. E logo depois que isso aconteceu, minha mãe me liga e diz assim: Léo, seu pai teve um infarto dirigindo um ônibus. Há 11 anos atrás, 10 anos atrás. Teve um infarto dirigindo um ônibus. E ele foi no médico, e o médico disse que as veias do coração dele estão entupidas, e se ele operar, ele corre um grande risco de morrer na sala de cirurgia, e se ele não operar, ele vai morrer. Então ele tem que fazer a cirurgia com um grande risco de não sair de lá. E aí eu chamei ele pelo telefone, conversei com ele, nós já conversávamos muito, já chamava ele de pai, e eu disse para ele assim: pai, uma quinta-feira eu vou orar e vou jejuar pela sua vida. Lembrando para você que há 14 anos antes eu jurei ele de morte. E eu disse: eu vou orar e vou jejuar pela sua vida. Eu era novo na fé, eu tinha 6, 7 meses de fé. Eu disse: o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Ele ressuscita mortos, ele vai lhe curar. E eu só vou, quando a gente é novo na fé, a gente fala umas coisas assim no impulso, e Deus diz que não podemos fazer voto de tolo. Então quando você for falar alguma coisa, pense antes. Mas eu estava assim naquele fervor, eu disse assim: eu só vou comer de novo quando Deus lhe curar. E nem me toquei que disse isso para ele. Bati o telefone, era quinta-feira, comecei a orar e jejuar, quinta sem comer.
Sexta, sem comer, porque eu disse que eu só ia comer quando Deus curasse. E se você fizer o voto, você tem que cumprir. É melhor não fazer se não for cumprir. E eu já estava meio que azul, meio que verde de fome. Quando foi sábado, 3 horas da tarde, ele me liga. E ele fala assim: meu filho, você está com fome? Ele creu que eu ia ficar sem comer. Ele não pensou que eu estava brincando, não. Eu disse: estou morto de fome, me dê uma notícia boa. Ele disse: coma, recebi o exame agora e a veia desentupiu sozinho. Eram duas, uma ficou entupida, mas a outra desentupiu e ele não teve que operar. Mas a história não acabou aí, eu vou continuar a história, mas depois. Tá certo? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses do amorreu, cujas terras habitais. Porém, repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué pede ao povo que o povo tema com sinceridade e verdade a Deus. Eu, antes de me converter, eu acreditava em Deus, sempre acreditei, mas eu nunca temi de verdade e nunca servi com sinceridade. Isso só aconteceu há 11 anos atrás. E a minha família serviu sempre a outros deuses. Eu contei no começo da história que o pessoal gostava de bater tambor de vez em quando. Tem episódios que aconteceu na minha casa, se eu contar, você fica boquiaberto. Não vou contar, senão vocês vão sair fuxicando na cidade, então não vou contar. Mas aconteceu já episódios incríveis, porém terríveis. Episódios terríveis que eram incríveis, justamente pela minha família não servir a Deus. E há 11 anos atrás eu decidi servir ao Senhor. E Josué aqui, ele servia ao Senhor com temor e com sinceridade. E com esse temor e sinceridade ele dizia: se você quiser servir outros deuses, sirvam, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Quem já viu, quem já ouviu ou já leu esse versículo? Nós temos esse versículo no Velho e no Novo Testamento, lá no livro de Atos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem já ouviu ou já leu esse versículo? Mas você já tomou posse? Já? Você já tomou posse de verdade ou aquela posse meia boca? Posse meia boca é aquela pessoa que diz que tem fé e fala assim: tu tem fé que teu filho vai sair das drogas? Eu tenho fé, mas quando fala mais não tem fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Quando tudo tiver ao contrário, que você crê. Quando eu criei que meu pai ia ser curado com as 2 vezes entupida e fiquei em jejum dizendo: Deus vai curar, e o mundo natural diz: ele vai morrer, se operar morre, se não operar morre. Quando eu crio, eu exerci fé. E depois que eu me reconciliei com a minha família, eu bati firme no pé dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, e é difícil crer nisso numa família onde muitos iam para terreiro de macumba, carnaval, boxe, capoeira,
rezador, minha avó era rezadora, rezadeira, rezava, se tivesse soluço, ela rezava e o soluço passava. Aí ela dizia que o soluço passava, eu perguntava como é esse mistério, que ela me ensinou a reza. Ela diz, você manda o soluço para outra pessoa. Já pensou, isso é de Deus, um negócio desse? É mandinga mesmo, né? Aí você manda para outra pessoa, porque tem um soluço que não passa, né? Aí ela inventava essa reza, e a reza você rezava, mas não era para curar, era para o soluço ir para outra pessoa. Eu vinha de uma família mais ou menos desse jeito, aonde tinham pessoas que ficavam possessas por pombagira. E quando eu me converti, eu bati no pé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim como Josué disse, que quem servir Yahvé de coração, as promessas irão se realizar. E eu crio nisso. Você sonha com a sua família no altar de Deus? Você sonha? Ou você tem que exercer fé? Depois do episódio da reconciliação, eu voltei visitando a minha família. Levei de novo meu filho, a minha esposa, dessa vez levei minha sogra. E lá, exercendo fé, eu passei alguns dias sendo confrontados com meu pai, mas não no amor, não por causa de problemas. Ele brincava comigo por causa da minha fé. Ele dizia assim, mas esse Deus aí, e a Bíblia está errada nisso, e a Bíblia está errada naquilo. E passaram os evangélicos batendo na porta. Ele disse, ei, vai lá atender, teus irmãos estão lá fora, fica lá na rua, mas eles não deixam eles entrar não, tu atende lá fora. E eu passei por essa dificuldade, mas eu orei a Deus, eu quero a promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para nós termos a nossa família diante do altar de Deus, algumas atitudes são necessárias. Primeira atitude, você que conhece a Deus, tem que exercer sacerdócio dentro de casa. Josué era o sacerdote. Você é sacerdote no seu lar? Você ora, você profetiza, você jejua, você crê? Quem exerce sacerdote no lar? Mas não só exercer sacerdócio. Você tem que exercer sacerdócio, mas exercer sacerdócio com santidade. Porque tem gente que quer ser sacerdote só na palavra. Ora, jejua, vai para a igreja, mas é só uma fachada. Continua fazendo as coisas erradas, mente, não paga quem deve, em casa xinga a mulher, xinga os filhos, é agressivo. Tem gente que mostra ser um sacerdote sem ser. Nós temos que ser sacerdotes, mas temos que exercer santidade. E eu comecei a exercer não só o sacerdócio na minha casa, mas a santidade. Porque nós, quando nos convertemos, vemos com muitas mazelas do mundo. E Deus não é uma varinha mágica que da noite para o dia nos transforma. Ele vai nos moldando aos poucos, nos mostrando aquilo que deve ser mudado. E eu fui aprendendo com Deus aquilo que eu deveria colocar diante dele como oferta de sacrifício para me santificar. E eu continuei fazendo isso. Voltei de novo na Bahia e soube que minha irmã tinha se convertido e se desviado, e já tinha mais ou menos 1 ano desviado. E exercendo o meu papel de sacerdote, eu chamei ela para ir num culto comigo. E ela disse, embora. E aí eu não sou besta nem nada, pedi para ela me levar na igreja que ela se congregava. Aí ela me levou, e lá ela já conhecia as pessoas, já conhecia o pastor. E aí nós entramos e as pessoas falaram com ela, falaram comigo, ela me apresentou. Levei o marido dela também. E a minha irmã, depois que eu fui embora, continuou frequentando a igreja. E a minha irmã se reconciliou. E hoje minha irmã é missionária. Não bate mais macumba.
Um dia desse eu recebi uma foto, ela batizando o povo. A filha dela, minha sobrinha, hoje é levita no altar de Deus. Conversando com a minha família, jejuando, orando, exercendo sacerdócio e santidade. Um dia eu conversei com minha avó, que é a rezadeira, e falei: vovó, vai visitar a igreja da minha irmã? E ela disse: eu vou. Minha avó sempre me levou para novena, para... como é o nome daqueles negócios que anda no meio da rua? Procissão. Eu ia, que minha avó me levava. Eu era pequeno, minha avó me criou e eu ia com ela. Falei: vó, vai lá. E minha avó foi. E quando minha avó voltou, eu liguei: vó, como foi lá? Ah, lá é massa, tem um pastor que é lindo. O pastor é muito bonito. Eu disse: pois vai lá de vez em quando ver o pastor. E ela começou a ir. E minha avó agora de Deus é crente. Minha avó se converteu. Porque eu creio que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas para isso poder acontecer na minha vida, tive que trabalhar 3 pilares. O primeiro pilar, lealdade. Repita comigo: lealdade. Lealdade está perto de fidelidade. Eu tive que fazer uma aliança forte com Deus, crendo que o meu Deus é maior do que os deuses estranhos. E crendo que Deus faria o que deveria ser feito, mas não na minha vontade nem no meu tempo, mas no tempo e na vontade de Deus. Porque antes de eu crer que a minha casa serviria ao Senhor, Deus decretou. Foi Deus que decretou. E eu fui leal a Deus. E nem sempre acontecia na velocidade que eu queria, mas eu cria. Primeiro pilar, lealdade. Segundo pilar, eu tive que fazer algo que a gente entende como sentimento, e não é sentimento, é atitude. Eu tive que amar. Deus fala de 2 mandamentos que são importantíssimos: amar a Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento, acima de qualquer coisa. E depois amar ao próximo como tu ama a ti mesmo. Eu comecei a aprender a amar a Deus, tanto que eu ensinei um dia para minha esposa, quando a gente estava conversando, ela disse assim: quem eu mais amo no mundo é o meu filho. Quem tu tem que amar mais no mundo é Deus. Ame a Deus. A coisa que você mais ama no mundo é Deus. Depois você vai se amar, porque se você não se ama, não tem como amar alguém. Depois você vai me amar, não vai amar o Adriel. Você vai me amar, porque o Adriel só existe por causa de mim. Então você tem que me amar. Porque tem mãe que ama o filho: meu filho é meu mundo é meu filho. Seu mundo é Deus. Depois você se ama, depois você ama seu marido. Mas Léo, a mulher se dói logo quando a gente fala isso. Mas seus filhos só existem por causa desse caboclo bonito aí. Amém? Mas amar não é sentimento, amar é atitude. A gente confunde. Amar é atitude, porque tem coisas que acontecem em casa que dá vontade da gente chutar o pau da barraca, mas como amar não é sentimento, é atitude, eu decido amar. Em 2006, houveram 80 mil divórcios no Brasil. Em 2011, 5 anos depois, 174 mil divórcios. O dobro. Em 2016, 374 mil divórcios. O dobro do dobro, né? Mas não fique triste não. 3 vezes esse valor se casaram. 1.050.000 pessoas se casaram. 1.050.000. Por que tanto divórcio? Porque as pessoas não utilizam os princípios que nós estamos aprendendo: lealdade, amor,
Está faltando um que eu vou dizer depois. Por falta desses princípios, as famílias estão se destruindo. Por sua vez, estão longe do altar de Deus. Você quer sua família no altar de Deus? Casa é diferente de lar. As pessoas confundem casa com lar. Eu morei minha vida toda com meus pais em uma casa, mas a nossa família só virou lar quando nós começamos a entrar no altar do Senhor. Quando nós começamos a entrar no altar do Senhor, começou a ter o amor de verdade, de perdoar. Porque eu tive que perdoar uma zanga de 14 anos. Mas essa zanga quebrou maldições que haviam sobre a minha família. E a minha família começou a trilhar o caminho do altar de Deus. Você quer sua família no altar de Deus? Libere perdão. Porque eu era crente, irmãos. Quando o pastor me chamou para conversar, eu era cristão, eu era novo, tinha uns 5 meses de convertido, mas eu era crente. Deus falou comigo, eu tenho certeza. Eu que fingia que não ouvia, porque eu já tinha vindo até do encontro, mas eu fingia que não ouvia. Mas eu entendi como amar é um pilar muito forte. E minha avó morava com minha tia, e minha avó foi levar minha tia na igreja. Por minha tia se converteu, minha tia agora é de Deus. Passado algum tempo, eu não sei se vocês sabem, né? Essa história que eu estou contando está mais um testemunho do que uma pregação, mas eu quero que você seja edificado. Domingo agora faz 30 dias que o Antônio do Óleo, meu pai, morreu. Faz 30 dias. E o meu pai foi curado, meio curado. Nossos relacionamentos se estreitaram e melhoraram. E há um ano atrás ele ficou enfermo novamente. Ele ficou enfermo e infelizmente amputou uma perna. E meu pai amputou uma perna, e eu conversando com ele direto no telefone, no WhatsApp. Ele gosta de conversar demais com o Adriel, brincar com o Adriel. E eu dizendo: Deus vai lhe curar, fique firme. Minha irmã já era crente, minha avó crente, minha tia crente. Começaram a levar o pastor lá na UTI do hospital. Eu falava de Deus, dizia para minha irmã: lê a Bíblia para ele, não esquece de ler a Bíblia para ele. E no Natal do ano passado, depois da amputação da perna, eu ligo para ele e ele fala comigo chorando: meu filho, que agora nós somos pais e filhos, meu filho, eu sou de Jesus. E meu pai aceitou a Cristo. Meu pai aceitou a Cristo, saiu da UTI, foi para casa sem uma perna, mas a Bíblia diz que é melhor você ir sem um braço do que ir para o inferno. E ele foi, e eu ligava para ele e ele dizia assim: ó, pastor, não posso ir, o pastor está vindo aqui fazendo o culto, o pessoal vem aqui fazer o culto. Eu disse: mas vá na igreja, vá confirmar. E levaram ele na igreja. Um dia minha mãe me ligou e disse assim: meu filho, converse com seu pai. É o quê? Não, acho que seu pai está doido. Aí eu: o que é, mamãe? É porque ele conseguiu receber o dinheiro do benefício da amputação, e a primeira coisa que ele fez foi tirar R$90 e mandou ligar para o pastor. Aí eu disse: como é o negócio? Ele tirou, o dinheiro é pouco. Ele tirou o dinheiro e mandou dar para o pastor. Seu pai não está bem. Eu disse: não, ele está crente. Meu pai, agora eu descobri mesmo, meu pai é crente. Eu falei: pai, o que foi mesmo que o senhor fez? Ele falou: eu tirei o dízimo, meu filho. Eu não pude ir lá levar, mandei chamar o pastor. Primeiro dinheiro que ele pegou como crente. Ele aprendeu o princípio da lealdade, o meu pai. Depois de um ano ele piorou de novo e faleceu depois de um ano, depois do Natal. Amputou a outra perna, foi para casa,
passou mal, faleceu. E as pessoas conversam comigo e... Leonardo, meus pesos e tal, e eu sinto aquela dor, mas eu sei que eu vou ver meu pai na glória, com as duas pernas, porque ele serve ao Senhor. Ele não serviu não, ele serve, porque ele está vivo lá e ele está servindo. Ele serve a Deus. E não ficou um sentimento de perda em mim, ficou um sentimento de gratidão, porque era para ele ter morrido há 10 anos atrás, e Deus me deu mais 10 anos com um pai que eu nunca tive, porque até ali ele nunca tinha sido meu pai. Deus me deu um pai, porque Deus me ensinou o pilar, e está ensinando na minha família o pilar do amor, o pilar do perdão, o pilar de entender que ninguém é igual e que nós temos que entender que as pessoas têm suas dificuldades, mas quando elas são moldadas em Deus, elas são melhores. E elas, além de poder melhorar, elas podem ajudar outras pessoas. E o terceiro pilar, renúncia. Porque o meu pai teve que renunciar à bebida, a minha irmã teve que renunciar ao candomblé, eu tive que renunciar ao rock and roll, o carnaval. Essa semana eu nem lembrava. Uma menina da igreja conversando comigo, aí falando de bloco, aí disse assim: eu lembro que tu era o dono do bloco tal. Eu disse: meu Deus, era mesmo, eu nem lembrava. Renúncia por Deus. Repita comigo: lealdade, amor e renúncia. Minha família no altar de Deus. Seja leal ao Senhor. Ame a Deus incondicionalmente. Com filé mignon na mesa, ou com o bife do oião, aquele ovinho frito. Ame a Deus, seja leal a Deus. Porque antes de eu conhecer o Senhor, quando eu conheci a minha esposa, antes da gente formar família, o meu café era 40, minha merenda era 40, meu almoço era 40 e meu jantar era 40. Como não tinha dinheiro para fazer com manteiga, era com óleo. Quando eu queria que ele ficasse com gosto diferente, eu não botava sal, botava açúcar. E tem gente que esquece disso e quando serve ao Senhor, não é grato. Até um dia desse eu estava falando com a minha esposa: minha irmã, eu estou com vontade de comer 40. Porque quem tem saudade, diz o povo, até do que não presta. Eu disse assim: não, é porque agora que já tem tempo sem comer, agora é bom, mas na época só Jesus. Calma. Comer com vontade é bom, mas sem vontade. Mas quando é para perdoar, Deus não diz que tem que ter vontade. É mandamento de Deus. Quem quer família no altar de Deus tem que aprender a amar e a perdoar. Só falta minha mãe ser do Senhor. Carnaval agora eu vou lá para a Bahia, mas não é para pular carnaval não. É para conversar com ela. Não vou mandar ela aceitar Jesus não. Não vou ficar perturbando o juízo dela não. Vou beijar, vou abraçar. Vou confortar ela porque ela não está vendo papai. E vou dizer: mamãe, a senhora quer ver papai? Quer. Ela vai dizer que quer. Eu digo: pois a senhora, para ver papai, a senhora vai ter que fazer o mesmo caminho que ele fez. Porque vocês vão estar juntos na eternidade. E eu creio que minha família servirá. A minha família serviu a outros deuses, mas como disse aqui Josué: se tu quiser servir outros deuses, sirvais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos que fazer esse sacrifício de assumir o papel de sacerdotes em santidades em nossa casa.
Nós vemos hoje cristãos brincando de ser crente. Pessoas que creem só da boca para fora. Pessoas que não fazem jejum, fazem dieta. O Deus que nós servimos nos chama para sermos santos, para exercermos o papel, crendo que Deus fará milagres. Você quer receber milagre na sua casa? Vocês têm que assumir o papel de sacerdote na casa de vocês. Orar, jejuar. Nós nos acomodamos nas igrejas, nos acostumamos. Você quer sua família, toda ela, no altar de Deus? Pois creia no Senhor e faça as 3 atitudes, os 3 pilares. Seja leal, ame incondicionalmente. Não pense que amar é sentimento, não. Se você for conhecer amor pelo livro de Coríntios, você até desiste de amar. Porque a palavra de Deus diz que o amor tudo crê, tudo sofre e tudo espera. E por não conhecer isso, a minha família era destruída. Mas quando eu conheci, a minha família foi restaurada. E a sua família será restaurada. A sua família estará diante do altar de Deus quando você assumir esse papel. Porque foi Josué, que já era de Deus, que disse, ele disse, eu, você vai dizer aí, eu. Aí ele pegou e colocou a casa dele, e a minha casa serviremos ao Senhor. Já tinha ele, e ele tomou o papel de sacerdote em santidade e disse, eu já sirvo, e a minha casa estará no altar de Deus. E você tem que crer nisso. Irmãos, o inimigo ele é nojento. Ele pega situações da nossa casa para tentar tirar nossa fé, nos abalar, nos desestruturar, para que nós não possamos receber a promessa. Jó cria tanto nisso, que a palavra de Deus diz que Jó acordava de madrugada e ajoelhava e orava pelos filhos dele. Você que quer a sua família no altar de Deus, o que você faz para que esse milagre aconteça? Você jejua? Você ora? Você busca? Você perdoa? Temos que aprender a amar os nossos, amar as pessoas da nossa casa, falar do amor de Deus, orar por eles, jejuar por eles, lutar pela vida deles. Meu sonho é estar no céu com minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs, com a minha avó, com as minhas tias, com os meus primos. E eu entendi que Deus me escolheu para ser esse pilar na minha casa. 11 anos eu oro, não estão todos, mas todos estarão no altar de Deus. Você quer receber essa bênção? Você quer receber essa promessa? Pois se levante diante de Deus, ore pelo seu povo, ore pela sua casa. Eu não sei o que fizeram com você, qual a amargura que você tem, porque todos nós temos amarguras, todos nós temos sofrimentos, mas a Bíblia diz que o Senhor carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Nós sofremos porque queremos, não somos felizes porque queremos, porque eu passei 14 anos de amargura sem liberar perdão. Mas quando eu liberei, as promessas de Deus começaram a se materializar na minha casa.
E eu quero que você comece a enxergar isso acontecendo sobre o seu lar. Você recebeu uma folhinha de papel, não recebeu? Eu vou pedir que você pegue esse lado dele aqui, ó, essa pontinha, e traga para esse canto aqui, mas bem certinho, bonitinho, ó, encostando aqui. Dá para ver, dá? Mas faz bonitinho mesmo assim, ó, bem encostadinho assim, ó. Assim, ó. Mas faz bonitinho, viu? Não deixa sobrar nadinha não, deixa bem bonitinho mesmo, viu? Faz com carinho, finge que é o povo lá da tua casa que tu quer salvo. Fizeram? Agora que tá assim bonitinho, você vai pegar essa outra ponta aqui, ó. Tá vendo essa ponta que sobrou? Vai trazer pro outro lado aqui, ó. Certinho, vê o que é que vira. Virou uma casinha, não virou? Virou uma casinha bonitinha? Eu não vou chamar de casa não, vou chamar de lar. Casa, para ser construída, precisa de pilares, não precisa? Tem que fazer pilar para construir casa. Lares, só que pilares materiais, construído de cimento. Lares também precisam de pilares, só que precisa de pilares espirituais. Aqui você está construindo o seu lar. Para esse seu lar ficar assim bonito, você vai ter que levantar pilares. Quem está disposto a levantar pilares? Pilares espirituais. Você vai levantar 3 pilares. Quais são? Lealdade, amor, renúncia. Você vai renunciar às suas vontades. Você vai renunciar aos seus desejos. Você vai renunciar aos gostos mundanos. Lealdade, L. Amor, A. Renúncia, R. Forma o quê? Forma o seu lar. O seu lar tem que ter lealdade, amor e renúncia. Amém? Só que, mesmo num lar com pilares de lealdade, de amor e de renúncia, vão haver momentos de dificuldade. Porque eu tenho 11 anos de cristão, a gente luta sendo leal, luta amando e luta renunciando, fazendo o certo, mas de vez em quando acontecem umas coisas. Eu vou dar um exemplo, vou pegar o que aconteceu hoje. Se nós não tivéssemos vivendo o jeito certo que Deus quer, antes de eu vir para cá tinha tido uma briga lá em casa. Quando eu estava saindo para dar um beijo na minha esposa, dizendo: meu amor, vai lá para outra igreja tomar conta do povo de lá que eu vou pregar na outra. Quando eu ia indo para lá, ela tinha deixado o ventilador na frente para poder esticar os cabelos. E eu bati no ventilador e o ventilador quebrou, a hélice voou para um lado, a tampa voou para o outro. Foi na hora de sair agora aqui. Se lá em casa eu não estivesse vivendo lá, estivesse vivendo em casa, eu ia falar: tá vendo o que tu fez? Tu botou ventilador. E ela ia dizer: e tu é cego, tu tá vendo aí, cego, tu é doido. Não. Beijei ela, disse assim: quebrou, botei no canto. Ela disse: que Deus lhe leve, eu que Deus lhe guarde. E vim, mas lá em casa teve briga por menos do que isso. Muito menos. Porque nós não vivíamos o princípio do lar. Nós vivíamos em casas, mas não tínhamos lares. Mas vai ter o dia que o ventilador quebra. Vai ter o dia que o arroz queima. O dia que o marido chega cansado do trabalho e não te dá um cheiro. Vai ter. E vai ter dia que você vai pegar sua casinha e vai pegar aqui mais ou menos 4 dedos dela e vai dobrar assim, ó, uns 4 dedinhos. E vai ter dia que seu lar vai ficar um pouco desmantelado. Dobra com vontade, assim, ó.
Vai ter dia que seu lar vai ficar desmantelado, que nem hoje o ventilador lá desmantelou. Amém? Tem esposa que o marido ainda não é crente, ele bebe, aí está meio desmantelado, né? Tem marido que a esposa ainda não se converteu, gosta de ficar assistindo novela e falando da vida dos outros na porta, está um pouco desmantelado. Tem filho que não está no altar de Deus, está um pouco desmantelado. Vai ter momento que você está crendo que o negócio vai melhorar e vai desmantelar mais. Você vai dobrar mais do lado de cá também. Eita, minha casa, meu Deus. Como é que sua casa ficou? As paredes já estão caindo, né? As paredes, ó, desmantelada. Desmantelou de vez, ó. Mas você crê na promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí a palavra de Deus diz que Jesus Cristo fala para a igreja. O povo pega o versículo pensando que Jesus Cristo fala para o desviado. Se tu ouvires a minha voz. Jesus Cristo fala assim, ó. Eu vou até a sua casa e bato. Ele está falando para crente. Se tu ouvires e abrir, eu entrarei. Você quer sua casa no altar de Deus? Ouve a voz de Deus e abra a porta para Ele. E Ele vai pegar sua casinha desmantelada. E Deus faz um negócio que é incrível. Vocês já viram o milagre da multiplicação dos pães? Eu não entendo, né? Diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura, né? Tinha 2 pães e alguns peixinhos. Aí o que foi que fizeram com isso? Dividiram, não foi? E por que lá o nome do milagre é a multiplicação? Porque dividiram. Pegaram o pão e dividiram. Só que quando dividiu, multiplicou. Porque as coisas de Deus é assim. Quando parece que está desmantelado, se tu crê que sua casa ficará no altar de Deus e você abrir a porta, Jesus pega a sua casinha desmantelada. Porque aconteceu muita coisa lá na minha família. Quando meu pai ficou doente, eu pensei que o negócio era para ser a derrota, mas era Deus agindo. Jesus, abra aí um lado da sua casa. Ele vai pegar a sua casinha bonitinha, que está já meio desmantelada, e ele vai fazer um negócio nela que você tem hora que não gosta. Tipo assim, ó. Ele vai pegar bem aqui, ó, e vai rasgar, ó. Ele vai rasgar esse lado aqui da sua casa, bem no lugar onde está certinho o corte. E você vai continuar leal a Ele, mesmo sem você entender. Meu Deus, mas agora o negócio ficou, foi. Mas você vai continuar leal. Aí Ele vai mandar você arrancar umas coisas de você, sua brutalidade, sua falta de fé. Ele vai mandar você cortar mais, que Ele vai pedir renúncia. Renúncia, Ele vai falar, renuncia, meu filho. Aí Ele vai cortar mais do outro lado. Bora. Foi leal, né? Agora tu está renunciando a Deus. Por Deus. A Deus não, por Deus. Corta do outro lado também. Oh, Jesus. Agora tu diz assim, agora que a minha casa não tem jeito mesmo mais, né? Mas eu queria lhe dizer que quando Deus estiver aparando as arestas, é porque Ele está exercendo amor. Abra aí sua casa. Ele está exercendo amor porque Ele amou você de tal maneira que Ele deu o único filho dele pela sua família, para que eles estejam com a sua família, que você esteja no altar de Deus. O amor do Senhor, com a nossa lealdade, com a nossa renúncia, trará
os nossos para a salvação. Você crê? Fique de pé. Guarde sua cruz. Confie na promessa de Deus. Fique firme em sua decisão. Ore, jejue. Seja leal a Deus. Você pode não estar entendendo por que está acontecendo, mas é Deus agindo a seu favor. A Bíblia diz no livro de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você está andando na rua, leva uma topada, você que é crente. Você esquece de tudo de bom que aconteceu no dia e só fala da topada. Ei, ó, meu dedo está inchado, uma topada. Vai deitar de noite, eu não aguento dormir que o dedo está latejando da topada. Chega no serviço, eu nem te conto, eu vim para cá, levei uma topada. O dia seu é a topada. Você acordou com saúde, comeu, andou, viu seu filho, viu seu marido, tem casa para dormir, mas o que vale é a topada. Glória a Deus pela topada, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A topada é Deus cooperando a seu favor. Você está sem entender por que está acontecendo algumas coisas com você, mas Deus está cooperando. O povo fica perguntando: cadê Deus? Por que está acontecendo comigo? Você está vendo errado. Obrigado, Deus, porque tu está cooperando. Mas Léo, não tem como uma coisa ruim e Deus está cooperando. Eu estou pegando a topada para você entender. Sabe, você é uma pessoa finita, você não vê o futuro, o presente, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Mas Deus sabe tudo. E Deus sabia que se você não levasse a topada, você ia distrair a mente e atravessar a rua sem olhar para o lado, e o carro ia lhe pegar e você ia se arrebentar. Deus botou uma pedrinha no seu caminho para você levar uma topada. E agora você entendeu que a pedra cooperou para o seu bem, não entendeu? A pedra está lá cooperando para o seu bem, porque a visão de Deus é maior do que a sua. Pessoas se perdendo no Evangelho porque não compreendem isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a minha família passa por uma dificuldade, eu digo: Deus, o Senhor está agindo. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está agindo. Porque se não tivesse acontecido tudo o que eu contei na minha casa, eles não estariam servindo. Eu não teria ajoelhado, eu não teria orado, eu não teria jejuado, porque se não está acontecendo nada demais, tá bom demais. Pare de murmurar, porque sua família vai servir ao Senhor, porque é uma promessa que iremos servir a Ele. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, cremos no Teu poder, cremos no Teu santo nome, cremos na Tua promessa, na Tua graça, na Tua glória. Que o Teu povo, Senhor, levante uma bandeira de lealdade diante de Ti. Que o Teu povo entenda, meu Deus, o verdadeiro sentido do amor. Oh, meu Deus, nos ajuda a renunciar às nossas vontades, a renunciar aos nossos desejos. E nós dizemos essa noite que não serviremos a outros deuses, serviremos somente a Ti. Queremos, meu Deus, a nossa família com o altar levantado diante de Ti. Recebe, o Senhor, as nossas orações. Recebe, meu Deus, as nossas orações, as nossas súplicas, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Move, meu Deus, os céus em favor dos nossos. Derrama, Senhor, a Tua graça. Derrama, Senhor, a Tua glória. Derrama, Senhor, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Oh, Espírito Santo de Deus, transforma as nossas casas em lares.
Queremos, meu Deus, sentir sede, vontade de servir a Ti, fome do Teu Evangelho. Que as Tuas promessas, meu Deus, estejam sobre nós. Que as Tuas promessas, Senhor, estejam sobre os nossos familiares. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor venha, ó Senhor. Espírito Santo, para nesse lugar. Fala com Teus filhos. Fala com cada um deles, meu Deus. Vai derramando, meu Deus, da Tua graça, da Tua sublime misericórdia, Senhor. Muitos de nós, Senhor, às vezes não entendemos por que da tribulação, mas Tu dizes: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Então vem, Senhor, cooperando sobre nossa família, cooperando sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, e mais da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, oh Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos dá força para renunciar. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, Senhor, que possamos ser quebrantados, que possamos receber de Ti essa noite, que a Tua promessa, Senhor, se realize, que a Tua promessa venha em nossa direção. Nós cremos no Espírito Santo de Deus, nós cremos no nome de Jesus, nós cremos no sangue derramado na cruz, nós cremos em Ti, ó Deus, o Deus que criou a família, o Deus que constituiu os nossos lares. Oh Senhor, que nada nos desvie, que a nossa mente, Senhor, não vá para a esquerda nem para a direita, mas que o nosso olhar seja fito no Autor e Consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus, aquele que está com o Pai e que fez a promessa que enquanto Ele não vem, o Consolador está conosco, o Espírito Santo nos consolando, nos confortando, derramando sobre nós do poder que está em Ti. E nós aguardamos a Tua volta, Senhor, e enquanto o Senhor não vem, é porque o Senhor está nos dando tempo para que a promessa se cumpra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos a Ti, Senhor. Serviremos a Ti, Senhor. Vem movendo, Senhor. Vem com Teu vento impetuoso. Vem movendo, ó Deus, o Teu Espírito em nosso favor. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias a Ti. Oh, Santo. 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 Digno de glória. Digno de louvor. Oh, meu Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Cura o nosso coração. Limpa a nossa alma. Nos fortalece para renunciar àquilo que não Te agrada. Como Tu falou com Josué, ser firme e forte. Vem, meu Deus. Vem, meu Deus. Vem, meu Deus.
está sempre conosco e nós cremos em Ti. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas.